Meus amados, é o seguinte, Judas, esse que escreveu essa carta aqui, não é o Judas Iscariotes, tá? Tá vendo alguns comentários na internet, né? Tá vendo? Judas Iscariotes escreveu um livro e foi perdoado. Não é Judas Iscariotes, tá? É Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, né? Porque Maria teve Jesus primeiro, por concepção do Espírito Santo, não foi, Jesus não era filho de José, e logo depois não teve mais nada de Virgem Maria, mais não. Aí sim, aí a coisa, né, andou para o lado de Maria, e ela teve outros filhos, filhos de José. Amém? O contexto dessa carta de Judas, se os irmãos lembrarem, quando nós estudamos aqui as cartas de Pedro, quando nós estudamos 2 Pedro, capítulo 2, nós falamos aqui sobre os falsos mestres, falamos sobre os falsos pastores, e Pedro, ele havia alertado, né, que esses falsos mestres, eles viriam para entrar na igreja. Não somente Pedro, o próprio Senhor Jesus, ele alertou que falsos mestres viriam para entrar no meio do rebanho e que era para nós ficarmos vigilantes. Não somente Pedro, não somente Jesus, mas o próprio apóstolo Paulo disse, olha, do meio de vocês vai brotar lobos devoradores. Então fiquem atentos porque eles vão vir de forma sorrateira. E agora o contexto dessa carta de Judas é que esses lobos devoradores, esses pastores falsos, esses falsos mestres já haviam chegado. Já haviam se introduzido na igreja de forma sorrateira, de forma ardilosa, astuciosa, e estavam tentando corromper o povo de Deus. E agora Judas, inicialmente, ele queria falar sobre salvação. Só olha, quando eu comecei a escrever a carta para vocês, eu queria falar sobre salvação, sobre a alegria da salvação, o conforto da salvação. Mas como aquele que é guiado por Deus não fala aquilo que ele quer, aquilo que o Senhor manda, eu estou alertando vocês conforme o Espírito Santo me instruiu. E Pedro, ele havia nos alertado sobre o fato de que tudo que é original tem uma tendência a ser copiado. Você hoje, algum cantor lança um CD, de repente tem um CDzinho pirata vendendo dele ali, não é verdade? Lança-se um produto hoje, a China vai lá e copia tudo. Lança-se um produto hoje, o Paraguai vai lá e copia tudo. Nós estivemos no Paraguai, eu e minha esposa, fomos lá comprar um perfume. Olha, amor, perfume de preço mais em conta e com glória, né? Ferrari Black, a coisa maravilhosa. Embaladinho, bonitinho, uma coisa fantástica. Tem um selo de garantia no negócio, tinha tudo direitinho. Quando eu cheguei em casa, era álcool puro. Então, assim como, né, produtos são falsificados, o evangelho também, ele tem sofrido falsificações. E o apóstolo Pedro falou assim, olha, cuidado, desejem o leite racional não falsificado. Nós não podemos aceitar uma palavra falsificada. Você, pastor, mas está ouvindo o pastor fulano de tal, ele fala tão bem, sabe? Ele acompanha assim com a caneta na Bíblia, pastor. Eu vou te dar um conselho. Nós vamos comprar veneno de rato e vamos começar a comer veneno de rato a partir de hoje, então. E aí, o pastor está ficando doido. Porque veneno de rato, queridos, é 80% comida. Comida natural, comida boa, sadia. Apenas 20% é veneno. Então não dá, irmãos, para tentar separar alguma coisa ali, porque você vai se envenenar. Toma um cuidado muito grande. E esses falsos mestres, eles entraram lá na igreja primitiva e tentaram desviar, tentaram se desfazer de um monte de coisa, nós vamos entender aqui. Judas, ele traz essa carta num tom militar, né? A palavra exortar aqui, ela tem uma conotação de um grande general ministrando e passando ordem para os seus subordinados. Então, Judas, ele quer fazer o seguinte, olha, faz o seguinte, eu quero que vocês militem, vocês guerreiem contra esses falsos mestres. Não admitam no meio de vocês. Sabe? Não deixe que ele tome lugar nos púlpitos, não deixe que eles tomem lugar na liderança da igreja, não deixe que eles, tenham funções no meio de vocês. Pelo contrário, pelo bom exemplo, pela palavra de Deus, vocês lancem ele para o lado de fora. Amém? Então nós temos aqui, né, no versículo 1, no versículo 2, um grande exército
Quem é esse exército? Os chamados, os amados por Deus Pai e os guardados por Jesus Cristo. Quem são esses, irmãos? Nós, a igreja de Cristo. Deus, ele conta com você, ele conta comigo e conta com você para combater esses falsos mestres e esses falsos pastores. Só que para nós combatermos, irmãos, esses falsos mestres, esses falsos pastores, nós temos que nos enchermos da palavra de Deus. Não vai guerrear contra eles, bambo não, tonto, embriagado não. Porque ele vai acabar convencendo você, você vai acabar passando para o time deles. Vai virar atleticano. Mas vamos lá. Quem que é o nosso inimigo? Versículo 3, versículo 4. Inicialmente Judas queria falar sobre salvação, né, como eu já havia falado, mas pelo Espírito Santo foi orientado a ser sobre a batalha, né, contra as forças do mal no mundo, que tentam destruir a igreja de Cristo. Melhor que declarar guerra aos falsos mestres, né, é encorajar os santos. Nós devemos declarar guerra aos falsos mestres, irmãos? Sim. Mas eu prefiro aqui encorajar vocês a viver em santidade. Mas eu não posso também me abster, eu não posso dormir no ponto. Eu não posso tosquenejar, dormir, vacilar aqui no púlpito e entrar um falso profeta aqui, um falso mestre, e desfazer tudo que nós já construímos até agora. Passaram aqui inúmeros pastores, cheios do Espírito Santo, que coordenou essa igreja, que liderou essa igreja de forma maravilhosa. E é por isso que essa igreja está aqui hoje, né? Cadê a irmã Leni? Tem 47 anos, irmã Leni. 47 anos que essa igreja está fundada aqui, né, por Cristo Jesus. E vários pastores passaram por aqui e ela continua de pé. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus falou, olha, eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é por isso que nós estamos aqui. Bem, Judas, né, ele não perde tempo, ele identifica os inimigos. No versículo 4 aí, ele começa falando o seguinte, olha, primeiro, eles são ímpios. São ímpios. Apesar de afirmarem pertencer a Deus, presta atenção, bastante atenção nisso, para você aprender, irmão, para você poder identificar de cara quando alguém vier de forma falsa e tentar te dilubriar. Primeira coisa que eles afirmam ser de Deus. Né? Na verdade, esses homens, eles eram ímpios na sua forma de viver e de pensar. Eles se diziam ser servo de Deus, homem de Deus, eu sou homem de Deus, se eu não for homem de Deus, eu rasgo a Bíblia. Né? E eles falam com uma oratória muito bonita, para tentar enganar o rebanho de Deus. Mas na verdade, irmãos, eles são totalmente ímpios na forma de viver, na forma de pensar. Eles tinham uma aparência de piedade, né? Uma aparência de santidade, de bondade, né? Mas eram lobos devoradores. No versículo 4, Judas identifica eles como, além de ímpios, enganosos. Esses se introduziram dissimuladamente, secretamente, disfarçadamente. Eles entraram porque os líderes que estavam na igreja, eles dormiram, bambearam, afrouxaram a segurança. Como que uma pessoa, irmão, consegue entrar numa casa fortificada? Como que um ladrão consegue roubar um banco, irmãos? Tem aqueles que chegam com metralhadora, entram em quadra todo mundo, mas tem aqueles que vai de madrugada, estimulado, né? Ocultamente. E esses falsos mestres, eles são assim, eles são enganosos, são falsos, são meticulosos, são ardilosos. Eles usam a mesma estratégia da serpente quando foi enganar Eva. Muito cuidado. Os líderes da igreja de Judas lá, da época de Judas, eles estavam complacentes. Eles se tornaram descuidados com o rebanho. É por isso que Judas, num tom militar, ele toca uma trombeta. Cuidado! Agora eu pergunto aos irmãos, se na época de Judas, logo após a morte de Cristo, já estava assim, imagine nos dias de hoje. Imagine nos dias de hoje. Por isso que Judas toca uma trombeta e fala assim, olha, palavra de Deus, Bíblia, para você poder combater esses falsos mestres.
Eles não somente, irmãos, eram ímpios, enganosos, mas eles eram inimigos da graça de Deus. O que é isso, pastor? Nós não estamos pregando aqui o tempo todo que a salvação é pela graça mediante a fé, que isso não vem de nós e é dado por Deus. E eles chegavam e falavam o seguinte, gente, aproveitem. Se a salvação é pela graça, faz o que vocês quiserem com os corpos de vocês. Já foram salvos, uma vez salvo, salvo para sempre. Está tudo certo. Não se preocupe com o seu corpo. Eles desembocaram na imoralidade sexual dentro da igreja. É isso que esses dias eu fiquei perplexo. Eu não sei se eu conseguia compartilhar com o Robson. Um pastor de uma grande denominação, né? Ele falando que não existe blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu falei, como é que pode ser cara de pau desse jeito, gente? E esse é um falso profeta tão grande. Ele falou assim, olha, qual que é o problema de você sentar no boteco e tomar sua cervejinha com seus amigos? Você é salvo pela graça. Em nome de Jesus, irmãos. Nós estamos construindo aqui, sabe, uma base sólida para a fé cristã. E se você não tomar um cuidado muito grande, esses ímpios, esses enganadores, esses inimigos da graça de Deus, vai querer destruir na sua mente, no seu coração, uma fé santíssima que Deus colocou para a salvação no seu coração. Eles são enganadores, são inimigos da graça de Deus, eles são dados à libertinagem, eles têm falta de controle moral, são indecentes, são lascivos, e incentivam o povo a isso também. Há quem diga que a igreja, que um grupo, né, ele é a cara do seu líder. E é isso que eles estavam tentando fazer na igreja primitiva. E Judas falou assim, olha, a salvação pela graça não é um passaporte para você viver em pecado. A salvação pela graça é um presente que Deus te dá para você poder viver em santidade. Lembra que nós pregamos aqui Romanos 6? Nós que uma vez morremos para o pecado, como que nós vamos viver nele, irmãos? Se o Senhor da nossa vida não é o pecado mais, se o Senhor da nossa vida é Jesus Cristo, muito cuidado com esses falsos pastores. Nós temos pastores brasileiros que são proibidos de entrar para pregar em alguns países hoje. Porque eles caíram nesse mesmo pecado desses falsos pastores, esses falsos mestres. Pastores que quando, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando eles iam pagar a conta dele no hotel, tinha lá serviço de acompanhante. Não, onde abundou o pecado, superabundou a graça, tudo certo, somos salvos pela graça. Cuidado, muito cuidado. O que mais, pastor? Eles negavam a verdade de Deus, né? Até o ponto de renegarem o próprio Senhor Jesus. Não, Jesus ele foi um homem muito bom, muito ético, muito moral, um camarada que fez muitas boas obras, mas negavam a divindade de Cristo. Não é que ele foi um Deus, não é isso. Ele foi um exemplo de moralidade. E se você parar para observar algumas seitas que tem no nosso meio, na sociedade, né? Eles pregam a mesma coisa. Eles pregam Jesus como um ser moral e não Cristo como Deus. E 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Vamos abrir. João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Amém? Então, muito cuidado, porque eles negam a divindade, eles negam que Jesus veio em carne e osso, eles negam muitas outras coisas. Eles também
foram pronunciados, né, para a condenação. Esses falsos mestres, eles surgiriam, eles entrariam no meio da igreja, mas a conduta deles já havia sido condenada por Deus lá no começo. Vamos ver depois uma passagem de Enoque, de um livro apócrifo de Enoque, que se tornou parte das Escrituras, né, que Deus já havia falado lá em Enoque, no 7º depois de Adão, que esse tipo de pessoa, eles seriam condenados nas trevas. As obras deles seriam obras abomináveis, né? Que mais? Judas não está dizendo que esses homens, eles foram pronunciados para a apostasia. Como assim, pastor? Quero entender uma coisa. Porque uma coisa, a gente tem uma tendência, falar assim, olha, essas pessoas que vieram assim, Deus já fez elas assim mesmo para condenar elas. Não. Eles deliberadamente conhecem a verdade e se afastam da verdade para provocar o povo de Deus e provocar o próprio Deus. Eles conhecem a verdade, eles têm a Bíblia na mão, mas voluntariamente, deliberadamente, eles se afastam, né, do caminho de Deus. Eles torcem a palavra de Deus, eles torcem as Escrituras para fazer o quê, pastor? Para agradar as pessoas. Mais para frente vamos falar sobre isso. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Temos que defender a nossa fé, temos que ter ousadia e uma posição firme em relação à fé, mesmo que isso ofenda alguns e até perturbe outros. Amém? Você não pode ter medo de entrar nessa batalha, de guerrear nessa batalha. Toda vez que você vê alguém atacando o Evangelho, diminuindo o Evangelho, falsificando o Evangelho, é o nosso dever levantar a bandeira de Cristo, levantar a arma espiritual que é a palavra de Deus e entrar em defesa do Evangelho. Mas eu vou falar de novo aqui, mas certa vez estava na faculdade, o professor pregando sobre Sócrates, né? E ele fala assim, olha gente, na verdade, Jesus, né, que os crentes pregam, ele é a possível reencarnação de Sócrates. Aí o pessoal da sala já olhou para mim, porque eu sempre manifestava. Ai, ai, professor, ai, ai, o que foi? Passando, mas o senhor chutou baixo demais, o senhor está doido? Um homem que o senhor nem sabe se existiu. Ninguém tem prova que Sócrates existiu. Você fala que esse homem que nem se sabe se existiu, e que ele é o meu meigo nazareno, é a reencarnação dele. Que o Salvador, aquele que ressuscitou mortos, comecei a pregar. Que ressuscitou mortos, que curou o cego, que morreu e ressuscitou o terceiro. O Filho de Deus! Você tem que estar preparado, queridos, para defender o Evangelho. Aí, não, senta aí, esses crentes não tem jeito com eles, não. Não tem jeito mesmo, não. Não ataca Jesus, não. Deixa, não. Então, queridos, nós temos que estar preparados para guerrear. Preparados para combater o bom combate. Não é para brigar, não, irmãos. Porque tem gente que começa um debate teológico, começa a defender, começa a brigar, apela, fica nervoso. Fica nervoso, não, calma. Toma uma maracujina, tranquilo, né? Espiritual, e vai conversar. Pedro falou assim, olha, vocês têm que estar pronto para dar explicações a respeito da vossa fé. Pedro falou isso. Estejam para com mansidão responder àqueles que pedem a razão da vossa fé. E vai ter um momento que vocês vão ser, né, encurralados aí, vai ser entrincheirado na batalha, e vocês vão ter que se defender. Pastor, qual que é o método que eu vou usar? A palavra de Deus. Tá. Só que a vitória de Deus sobre esse povo também já está declarada. Já está declarada. Judas usa 3 exemplos, 3 citações bíblicas para demonstrar que esses falsos mestres e seus seguidores serão condenados. Fica tranquilo, irmão. A gente fica nervoso às vezes. Tem coisas que irritam, tem embrulha o estômago, que você ouve, que misericórdia, que pode. Eles falam que as mídias sociais deram voz ativa aos tolos. E é verdade. Hoje qualquer um fala o que quer e publica, né, e está tudo certo. Mas presta atenção. Judas usa 3 exemplos para demonstrar que esse tipo de pessoa será condenado. O primeiro exemplo que ele usa é o exemplo de Israel. Olha, Israel, Deus escolheu um povo, foi lá no Egito, resgatou este povo. No meio do caminho,
Esse povo, eles se rebelaram contra Deus, contra a autoridade de Deus, duvidaram da palavra de Deus, pelo que Deus falou assim, olha, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida. E nós estamos carecas de estudar isso aqui, né? O livro de Josué. Primeiro exemplo que ele usa é o exemplo do povo de Israel. Olha, o povo de Israel, eles foram chamados, escolhidos, separados por Deus, mas no meio do caminho, uma leva daquela ali se rebelou contra o Senhor, duvidou da palavra de Deus, pelo que foram condenados e pereceram no deserto. O primeiro exemplo é esse. Qual que é o segundo exemplo, pastor? Os anjos caídos. Deus disse, olha, se o próprio Deus não perdoou nem os anjos que se desviaram, que caíram, lançando ele em trevas exteriores, estão acorrentados. Pastor, não entendi não. Se Deus puniu, irmão, até mesmo seres celestiais que se rebelaram contra ele, nós deveríamos ter um cuidado muito grande, um temor muito grande, porque aqueles que seguem esses falsos mestres não receberão um castigo menor. Uma referência a Ezequiel 28 e Isaías 14. Quando fala que Satanás foi precipitado lá do céu aqui para baixo. Qual que é o outro exemplo que ele usa? Sodoma e Gomorra. Olha, assim como Israel, assim como os anjos caídos, assim como Sodoma e Gomorra, esses falsos mestres serão completamente varridos, destruídos, condenados ao inferno e ao fogo. Pastor, qual que foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Imoralidade sexual. É o que esses falsos mestres cometiam. O que eles cometiam, pastor? Eles são incrédulos, assim como Israel foi incrédulo, parte do povo já foi incrédulo. Segundo, eles se rebeliavam contra a autoridade, assim como os anjos de Deus se rebelou contra a autoridade de Deus. E terceiro, eles tinham prazer pela imoralidade sexual, assim como o povo de Sodoma e Gomorra. E a conclusão é óbvia. Serão julgados e serão condenados. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos permanecer firmes em nossos postos de combate e certificar que esses falsos mestres não entrem em nossa congregação. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Não é por falta de convite, não. Porque já tentaram entrar de tudo quanto é jeito. Leva lá, rapaz, para levar uma palavra saudável para a igreja lá. Assim, vou para ver. Vou ver, depois eu te falo. Dá seu telefone, eu te ligo. Muito cuidado, irmãos, com pastores de Facebook, pastores de YouTube. Estava fazendo uma análise. Fui ouvir um vídeo da Isadora Pompeu. Quem gosta de Isadora Pompeu, fala eu. Deixa eu ver. Pois é. Aí eu estava vendo um vídeo da Isadora Pompeu. Ela disse, vou responder perguntas. Está lá o videozinho no YouTube lá. Isadora, a pergunta é uma pergunta aqui, amada, deixa eu ver aqui, olha, posso ficar com meu namorado antes do casamento? Claro que pode. Desde que você tenha a intenção de casar, pode sim. Eu não vou aconselhar você ficar com uma pessoa que você não namora, mas se você namora, pode ficar. Quer mais o quê? Para provar que é uma falsa profetisa, né? E tem um monte de gente aí seguindo o YouTube, Facebook. Cuidado, irmãos, cuidado. Sabe por quê? Mais nós vamos ver. Eles falam aquilo que vocês querem ouvir. Aquilo que é macio, aquilo que concorda com o pecado na sua vida. Pode, irmão, ficar, pode transar antes do casamento, sim ou não? Não! É pecado de fornicação. A Bíblia fala que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Muito cuidado. Muito cuidado. Paulo dá uma advertência para Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? Porque essas pessoas, irmão, estão nos rodeando. Está rodeando você todos os dias. Vem para a minha igreja, vem para cá, aqui, que é uma bênção. Eles não estão te valorizando lá, que absurdo. É desse jeito. Muito cuidado. Versículo 8 ao 16, Judas chama ele de apóstata, né?
irmãos, há um paralelismo. Há um paralelo, né? Entre 2 Pedro capítulo 2 e a carta de Judas. Um paralelo muito grande. Tá? E eu vou ler daqui a pouco para os irmãos entender. Judas está aplicando aquilo que Pedro falou que ia acontecer. Ok? São textos complementares, né? Aí eu perguntei, pastor, então para que Judas escreveu a mesma coisa de novo? Tem uma novidade para ele escrever? Não, sabe por quê, irmãos? Porque aconselhar, exortar, orientar, nunca é demais. Já viu quando você falar alguma coisa com seu filho? Pá, já falou 1 milhão de vezes, mas vou falar de novo, porque você está quase cometendo o mesmo erro de novo. Mesma coisa a palavra de Deus. Judas está exortando, está alertando, está admoestando de novo. Cuidado, eu estou avisando para vocês. Eles já entraram aí. Pedro avisou, vocês não deram ouvir. Agora já entraram, está aí dentro aí, olha para vocês verem. Paulo falou assim, olha, em Filipenses 3:1. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, pastor, você já pregou sobre 2 Pedro aqui, vamos pregar sobre Judas. Pastor, você já pregou sobre Paulo, falando sobre os falsos mestres. Vamos pregar sobre Judas agora. Judas não tinha pregado ainda, não. E se precisar de pregar, não prega de novo. Então tá. Versículo 8 ao 11. Eles rejeitam, irmãos, a autoridade divina. É fácil identificar um falso profeta. Fácil assim, né? Tem que ter cautela. Mas dá para identificar eles. Por quê? Porque esse tipo de falsos mestres, falsos pastores, eles rejeitam a autoridade de Deus. A causa da rebelião desses falsos mestres pode ser descrita na palavra sonhadores. Presta atenção, irmãos. Olha como que a gente identifica um falso profeta. Primeira coisa que ele faz, Deus revelou para mim. Eu tive um sonho. Eu tive uma visão. Deus apareceu para... Eu tenho um desses falsos mestres. Foi que Deus apareceu para ele 5 vezes já. Assim, rapaz, você tem intimidade com Deus mesmo, hein? Você está doido? Hein? O apóstolo Paulo só viu uma vez, né? Você viu 5. Você é o cara mesmo da santidade, viu? Então, primeiro, Judas fala que eles são sonhadores. Porque o que eles fazem? Eles abandonam a Bíblia e falam assim, olha, esquece a Bíblia. Deus me deu uma revelação nova. Irmãos, quando mandar esquecer a Bíblia, corre. Corre léguas. Porque tudo aquilo que não é embasado nas Escrituras é falso. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, saiu fora da Bíblia, sai correndo também. Não para ouvir, não. É um perigo. São sonhadores, uma pessoa que sonha, né? Você viu que atravessou o oceano, o tubarão atrás dele? Não tem assim. Muito cuidado. Eles abandonam a verdade, abandonam a palavra de Deus e vivem no mundo de sonhos, visões, ilusões, revelações, né? E coisas da própria mente. Irmãos, eles são criativos demais. Eles são criativos. Tem um que fala agora que o 666 é o número bom. Acho que a igreja crescendo em graça, se eu não me engano. De um porto-riquenho. Né? Ele fala que o número 666 é o número de Deus. Pode todo mundo tatuando o número 666 no corpo e cultuando 666. Eu não sei de onde que ele tirou isso. Tá. Pedro fala que eles são como brutos e irracionais, ou como animais irracionais. Pedro fala, olha, eles são tão terríveis, eles são tão cheios de si, que eles ficam, eles se assemelham a um animal selvagem. É como se fosse um rinoceronte, como se fosse um cachorro. Por quê? Porque eles têm uma brutalidade enorme, mas não têm consciência. Já perderam a razão toda. A razão espiritual. Não são baseados na palavra. Não têm discernimento nem daquilo que falam, nem da própria realidade da vida deles. Eles desprezam a lei de Deus, criam suas próprias leis e se contaminam com o pecado. Eu queria que vocês entendessem uma coisa, o seguinte: a sua vida é aquilo que você crê. A sua vida, o modo de você viver, vai ser a sua teologia que você crê. Aquilo que você crê é aquilo que você vive. Aí você vê muitas pessoas que não estão nem aí para o pecado, porque a teologia deles permitem isso. Você vê pessoas que não têm padrão de santidade nenhuma. Nenhuma. Para eles qualquer coisa está valendo.
Por quê? Porque a teologia deles é fraca. Porque eles não estudam a palavra de Deus. Eles não são embasados, não são edificados sobre a palavra de Deus. E Jesus falou assim, olha, todos aqueles que me ouvem, que ouvem essas minhas palavras, eu assemelhei como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sopra os ventos, mas ela não cai. Mas todo aquele que não ouve essas minhas palavras, é como uma pessoa que edificou a sua casa sobre a areia, o vento vem, sopra, ela cai, e já não se vê mais ela. Muito cuidado naquilo que você crê. Muito cuidado. Muito cuidado naquilo em que você crê. Creia na palavra de Deus. Cuidado com essas figurões. Cuidado com esses figurões aí, irmão, da mídia. Muito cuidado. Muito cuidado. O que mais, pastor? Eles usam a língua para difamar. Difamam tudo o que não entendem. Santidade. Cara, de pecado, não acredito. Né? Eles se levantam contra os padrões morais de Deus e ainda criticam. Por quê? Porque eles não entendem, eles não aceitam, eles não querem e querem que você acredite na mesma coisa. São blasfemos, usam a boca para usar levianamente a palavra de Deus, pregam em o nome do Senhor Jesus. Viu? Muito cuidado. Irmãos, eles usam o nome de Jesus o tempo todo. Eles gostam muito de pregar sobre o amor de Deus, porque Deus nos amou, oh glória. Tem uma oratória fina, requintada. E usa o nome de Jesus o tempo todo. Muito cuidado. Me dá um grito aqui, mas não vou não. Amém? Porém, eles estão acumulando a ira de Deus sobre a vida deles. O fogo de Deus está se aquecendo, esperando esses falsos pastores, falsos mestres lá. A condenação dos falsos mestres, ela é apresentada no versículo 11. Ai deles! O ai aqui é tem uma tonalidade de condenação, de dor, de punição. Ai deles! Judas agora vai usar 3 exemplos do Velho Testamento para ilustrar a enormidade dos pecados desses falsos mestres. 3 homens que se rebelaram contra a autoridade de Deus e sofreram consequências gravíssimas. Quem são esses 3, pastor? Primeiro, Caim. Deus, quando ele criou o ser humano, o ser humano pecou, ele foi lá e matou um cordeiro, não foi, irmãos? Matou um cordeiro, fez roupa para Adão e Eva. Falou assim, olha, é assim que eu vou tirar o pecado do meio do povo. A simbologia é essa. Aí ele falou assim, olha, tem uma forma certa de me adorar. Tem que ter um sacrifício de um sangue de inocente. Vocês me apresentam para mim, me cultuem dessa forma que eu vou receber de vocês, da mão de vocês, o sacrifício. Abel não questionou. Abel pegava lá das primícias das suas criações, sacrificava ao Senhor e entregava para o Senhor. O que Caim fez? Pegou das primícias da terra. Deus pediu das primícias da terra, irmão, sim ou não? Não. Pastor, qual é a comparação que o senhor faz? A comparação é o seguinte, Abel é a salvação pela fé, pela graça mediante a fé. E Caim? Caim quer se justificar por meio das obras. Foi por isso que Deus rejeitou Caim. Foi por isso que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, pastor, não entender nada. Meu amigo, em nome de Jesus, você é salvo pela graça mediante a fé. Não venha querer ser salvo pelas obras. Não ache que você é salvo pelaquilo que você faz. Deus é quem te dá de graça e pela graça. E Judas falou assim, olha, assim como Caim, ele entrou pelo erro de achar que seriam salvos pelas obras, esses homens também serão condenados. Esses homens cometem o mesmo erro. Sabe o que eles fazem? Eles fazem você andar descalço, vestir pano de saco, subir monte, descer monte. Faz você comprar martelo. Cadê o Geraldo? Cadê você, Geraldo, meu filho? Faz comprar martelo, Geraldo. Comprar fronha, água, pedra, flor. Faz você comprar um monte de coisa, achando que o dom de Deus pode ser comercializado, irmãos. É o espírito de Caim, de achar que você pode pagar pelas bênçãos de Deus. De achar que Deus só abençoa aquele que tem dinheiro. Mentira. Cuidado, não cai nesse golpe. Não cai nesse estelionato.
Se essa carta de Judas fosse pregada, sabe, dentro de um tribunal, um monte de pastor está indiciado por 171, estelionato, está tudo preso. Se montar uma CPI da fé, meu filho, não fica um. Então, presta atenção, irmãos. O caminho de Caim é o caminho da justificação pelas obras. Para com isso. Se você ainda era tipo de pessoa, sabe, pastor, tem que subir no monte pelo menos 10 vezes por mês, porque senão Deus não vai me abençoar. Não é assim. Você orar no monte, orar na sua casa é a mesma coisa. Pelo contrário, Jesus ainda orienta diferente. Quando você for orar, entra para o seu quarto e fecha a porta em secreto. Que negócio é esse? Vou pôr um pano de saco porque eu estou no sacrifício, pastor. Oh, glória. Eu tenho que pagar o preço. Já foi pago. Aprenda de uma vez por todas. O preço já foi pago na cruz. Não é pelo que você faz. É pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia. Outra coisa. Eles seguiram o caminho de Caim, né? Se precipitaram no caminho de Balaão. Quem lembra da história de Balaão aqui? Aquele que a jumenta falou com ele. Qual que é o caminho de Balaão, irmãos? É aqueles que recebem para exercitar o ministério. E mais uma vez, Maleni, Vaninho, Luiz, mais uma vez, líderes, nós não chamamos para pregar aqui quem cobra. Porque essas pessoas têm o mesmo espírito de Balaão. Estava ouvindo esses dias um pastor maravilhoso de Camboriú, coisa espetacular. Fui saber, o cidadão cobra R$2.500 por noite para pregar. Está vendo, irmãos? E prega a Bíblia, que é uma beleza. Fala em nome de Jesus, profetiza, fala em coisa estranha, roda. É bravo na hora que pega o microfone. Tem que ver que brabeza que é. Cobra R$2.500 por noite. Sábado, domingo, R$5.000. Se pregar pela manhã, tem que acrescentar R$1.000 para ele. 6.000. São pessoas que usam o dom espiritual, irmãos, para ter dinheiro. Eles usam o espiritual para adquirir o material. É jatinho de 25 milhões, jatinho de 5 milhões, fazenda de 50 milhões. Que amor é esse que eles estão usando para pregar a palavra de Deus? Só o sangue de Jesus. O que mais, pastor? Ele usa o exemplo de Coré. Lembra Coré, Datã e Abirão? Eles se rebelaram contra Moisés. Moisés, deixa eu falar uma coisa com você. Nós não concordamos com a sua liderança. Deus fala com você, Deus fala com a gente, Deus fala com o povo. Por que tem que ser você, Moisés? Deus falou assim, olha, traga todo mundo perante mim. Não, pelo contrário, Moisés. Nós aqui queremos que o Senhor venha até nós. Vamos fazer prova com Deus. A terra abriu a boca. Eu não sabia que a terra tinha boca, não, né? Fica lá em Israel. A terra abriu a boca, irmãos, e engoliu 250 com seus bens, com suas casas, com tudo. Esses falsos profetas são rebeldes. Eles se rebelam contra a autoridade do próprio Deus. É aqueles que falam assim, olha, você tem que determinar. É esses aí. Você não pode aceitar essa vida de miséria. É esses. Você tem que determinar para Deus. Determinar para quem? Determinar, irmãos, é uma postura de chefe. Quem determina é o general, não é o soldado, não. Eu fico, sabe, engasgado, Robson. Eu fico engasgado com certos pregadores que já vieram no nosso meio. Esses dias veio um aí. Veio uma Laria. Já veio na nossa igreja também. Aqui no Tirol, não. Já veio na região aí. A propaganda. Venham participar da campanha, não sei das quantas. Deixa para lá, né? Aí põe um trechinho da pregação do cidadão. Se eu sou servo de Deus, por que meu armário está vazio? Se eu sou servo de Deus, por que eu não tenho um carro do ano? Irmão, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, acorda. Jesus morreu para te salvar, para remir você do pecado, da condenação do inferno, para acabar a inimizade entre você e Deus. Aleluia. Eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés, Coré, Datã e Abirão. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado com esses falsos mestres. Eles querem nos incitar, né, a levantar contra as autoridades que são constituídas sobre nós. Não somente as autoridades eclesiásticas, até as governamentais. Muito cuidado. A terra abriu a boca e engoliu isso tudo. Tá? Eles usam de hipocrisia deliberada, versículo 12, 13 e 16. Judas, agora presta atenção nisso daqui, irmãos. Judas, ele vai usar 6 retratos vívidos que explicam por que eles são tão perigosos para a igreja. Primeiro, eles são rochas submersas. Sabe que, lembra do Titanic? Lembra? O Titanic estava lá em cima da água, tranquilinho, de repente, puf, bateu numa rocha submersa, na ponta do iceberg. Uma vez nós fomos para a Coroa Vermelha, para Porto Seguro, e eu fui dar um passeio de avião. Quase morri do coração, né? Que eles iam pequenininho, desci com dor de cabeça. Mas lá em cima, quem está olhando de cima, consegue ver uma marca certinha dentro do mar. É uma rocha submersa. Quando a maré está baixa, você consegue andar a pé, vai até lá no meio, quase no meio do oceano e volta de novo andando a pé. Quando a maré sobe, você não consegue enxergar. Então, se alguém vier com um navio e não conhecer o local, ele vai destruir esse navio, vai destruir o casco do navio. O que é isso, pastor? Não entendi nada. Por que Judas usa o exemplo de rocha submersa? Sabe por quê, irmão? Eles são traiçoeiros. Tem a impressão de calmaria, que está tudo certo. De repente, o seu barco está afundando. O que mais, pastor? São pastores egoístas. Assim como os pastores são repreendidos em Isaías 56, do 10 ao 12, Ezequiel 34, esses pastores, eles só pensam em si mesmos, buscam a própria realização, são falsos pastores, usam e abusam das pessoas para conseguir o que querem. E sabe o que é interessante? Eles usam e abusam das pessoas até eles conseguirem o que eles querem, dinheiro, algum benefício. Depois eles desprezam essas pessoas, e sabe o que é mais triste, irmão? Essas pessoas gostam deles. Que é isso, pessoal? Gosta? Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, Paulo repreende os coríntios. Muito me admiram. De vocês gostar daqueles que esbofeteiam vocês, que usurpam de vocês, que roubam vocês ainda tratam eles bem. Tem gente, irmão, que é apaixonado com um falso profeta. Tem gente que é apaixonado com esses lobos devoradores. Financia o trabalho deles. Todo mês chega o boleto lá no correio para o camarada contribuir com 300, 400, 500, R$1.000, financiando lobos devoradores, irmãos, em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, cuidado. Pedro já havia avisado, o Judas teve que repreender porque já tinha entrado, cuidado. Pastor, eu não vou em nenhuma dessas igrejas, é mesmo? Mas essas igrejas vai até você por meio da televisão. Vou no culto hoje não. Assisti um culto em casa hoje. Estou seguindo a Jesus Cristo. Por aí vai, né? Vou falar o nome não. Né? Seja um patrocinador dessa obra, né? Até o jeito de falar é tudo igualzinho. Tudo engomadinho, tudo bonitinho. O que mais, pastor? Vamos lá. O bom pastor, irmãos, presta atenção, o bom pastor, ele cuida, se preocupa com as suas ovelhas e busca o melhor para as suas ovelhas. Não é o melhor para que as ovelhas fiquem gostando dele, não. É o melhor de Deus para a vida delas. Mesmo que isso importa de ser um cajado e uma varinha de disciplina às vezes. O bom pastor, ele faz isso. Amém? Muito cuidado com esses falsos mestres. O que mais, pastor? Estou acabando, vamos lá. Não, tem que virar aqui, né? Tem muita coisa.
O que mais? Eles são mais o quê? Eles são nuvens sem água. Já viu? Você está aqui, de repente, você olha para a Serra do Rola Moça, aquela nuvem negra vindo, você já pega o guarda-chuva, você abre o guarda-chuva, mas não deu nem um pingo. Engraçado, achei que ia chover, né? Uma nuvem preta, que é ventão e tal. Eles são nuvens sem água, sabe por quê? Porque são pastores que só profetizam bênçãos materiais. Você vai vencer, ô glória. Veja uma vitória vindo na sua direção. Aí você está na prova, irmão, sofrendo, precisando mesmo, uma bênção mesmo. Né? Passando necessidade terrível, um monte de conta atrasada. Faz o voto, pega o envelope amarelo, você vai ver o que Deus vai fazer. Faz nada. Aí você fica lá vendo navios, ele pegou o dinheiro que é para pagar a conta de luz e deu para o camarada, e corta a sua luz ainda. O Satanás, né? Satanás não é você mesmo que deu ouvido, o falso profeta. Eles são nuvens sem água, irmãos. Eles só têm aparência, casca. Tem uma aparência de espiritualidade. Eles fazem rituais que parece que eles são os caras. Você é o cara da santidade, tá doido, meu? E os nomes? Apóstolo fulano de tal. O grande homem de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Grande é Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. O que mais, pastor? Eles são árvores mortas. Árvores sem fruto, irmãos. Vocês não conseguem se alimentar do que eles pregam. Eles pregam uma mensagem tão vazia, tão vazia, tão vazia, que você sai pior do que quando você entrou lá dentro. Eu achei que isso ia alimentar, mas pelo amor de Deus, que culto é esse? Até que foi engraçadinho, né? Fez um monte de piadinha, ele até engraçadinho, pastor. Mas não tem um alimento sólido, sabe, para alimentar a sua alma. Porque eles não gostam da palavra de Deus. O que mais, pastor? São ondas bravias. Sabe o que são ondas bravias? Quem já foi no mar aqui, né? Na praia, aquele negócio todo, né? Segura essa aí, Thiago. Quando você vai na praia, que de tardezinha, né? Dá aquela ressaca do mar, o mar começa a jogar para fora. Tudo quanto é coisa ruim. Garrafa PET, né, pedaço de madeira, camisa do Atlético, por aí vai. Tudo que é coisa que não presta vai jogar para fora. Tudo que não presta, o mar joga para fora. Opa, calma. Calma que dá uma falta do Tiago ali hoje ainda. Então, Judas fala assim, olha, esses homens são isso. É uma onda brava, mas que quando eles jogam quando eles vêm sobre você, eles só trazem o lodo. Só trazem, quem já foi em Coroa Vermelha, vocês vão ver que é muito comum lá, ter aquele monte de algas na beira do mar lá, e quando o mar dá essa ressaca, vai jogando você vai ver na beira da praia, isso é aquele monte de algas. Esses homens, irmãos, esses falsos mestres são desse jeito. Tudo que eles jogam nos crentes é lixo. Aí o camarada tem na casa um armário cheio de bugiganga. Martelo, né? Cheio de bugiganga, porque é só isso que eles têm para vocês. Para vocês não, para aqueles que seguem eles. Então, muito cuidado. São ondas bravias, parece, né? Roda, irmãos, né? Meu Deus e meu Pai! Glória! Né? Mas não sai nada. Eu achei que ia, né? Mas não vem nada. É uma onda forte, né? Tem uma aparência imponente, mas são vazios de Deus. Não tem o Espírito Santo, não tem autoridade de Deus nenhuma na palavra, não gostam da palavra de Deus, eles só gostam de pregar aquilo que agrada as pessoas. Muito cuidado. O que mais? São como estrelas errantes. Jesus, ele é a estrela da manhã, irmãos, ele é uma referência. Os viajantes, quando vão viajar, eles têm as estrelas como referência, aquelas estrelas fixas. Mas as estrelas cadentes, não. Elas estão aqui, de repente, dá um risco, some, fica tudo escuro de novo. E o que está preparado para eles são trevas pesadas. Trevas eternas. Sabe por quê? Porque eles não brilham como a estrela da manhã. Nós que servimos a Deus de verdade, vamos brilhar como os astros estrelares, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Esses, não, são estrelas errantes, estrela cadente. Está aqui hoje, amanhã já não está mais. São terríveis.
São murmuradores e descontentes. São pessoas perigosas que costumam fazer fama, falando e murmurando contra tudo e todos. Tem um na internet aí, que misericórdia. E acaba transmitindo essa insatisfação para as outras pessoas também. O que mais, pastor? Eles usam palavras de grande arrogância, né, para iludir as pessoas. Presta atenção, quantos já viu assim, olha, vem aqui, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Eu já vi isso um monte de vezes. Se Deus não fizer, eu deixo de ser crente. Bate, quase quebra o púlpito, né? Você, opa, vou lá. Vai não, que você vai perder dinheiro lá. Vai não. Eles usam palavras de grande arrogância para impressionar pelo vocabulário, pela oratória. Agora pega o microfone, voz de veludo. Boa noite, amados. Paz do Senhor. Glória. Né? Muda o jeito de falar, né? Estando eu pregando, estando eu. Você, que isso? Fica carioca, põe um gerúndio com eu, uma confusão danada. Meu Deus do céu, para que isso tudo? Né? Por que não pega o microfone e fala quando nós foi, mas fala a palavra de Deus. Spurgeon fala assim, olha, não se empolgue com o grito do pregador. Não se empolgue com as palavras de eloquência dele. Presta atenção, se o que ele está gritando, ou se o que ele está falando baixo, é a palavra de Deus. Porque tem um monte de gente gritando mentiras por aí, gritando heresias por aí, e o pessoal está indo no barco. Fulano é pentecostal, né? Glória. Não é não, irmão, é falso profeta mesmo. Cuidado, muito cuidado. Eles impressionam pelo seu vocabulário, usam bajulação para manipular os ouvintes, fala aquilo que o povo quer ouvir. Esses dias estava vendo uma pregação, o camarada está assim, porque eu sou a favor do aborto. Qual é o problema? Não quer ter filho? Não tenha. Eu sou a favor de criar um filho sem pai, é um absurdo, tem que abortar mesmo. Pastor. Depois uma outra vez eu vim pregando, uma outra vez assim, gente, qual que é o problema de tomar uma cervejinha de vez em quando lá no boteco? Reúne os amigos, toma uma cervejinha mesmo. Esse povo é cheio de mimimi. Ele fala aquilo que você quer ouvir, irmãos. Porque tem gente que quer ouvir isso. Fica no pecado mesmo. Continua, se abrace ao pecado, sabe? Se enrosque, se suje todo. Vai lá ver se eles pregam sobre santidade, inferno, ira de Deus, santificação. Prega não. Mas não prega mesmo. O que mais, pastor? Vamos lá. Eles fazem misuras, elogios, bajulações, só para conseguir aquilo que eles querem. O culto ele é baseado na arrecadação. Fulano pregou aqui, rapaz, geralmente, só um exemplo, tá, irmãos? Geralmente a gente tem aqui R$500 de oferta, fulano pregou, ele arrancou 5.000 de oferta. Tem que trazer de novo, o cara é bom mesmo. Cadê o Neymer, tá aí? Fabiana, cadê você? Aqui, Mike Murdoch, né? Lá é esse Natal de cheques. Peraí, vai devagar. Da chave do carro. Peraí. Cuidado, irmão, os caras são bons na oratória. Eles vão te convencer. Não vai lá, não. Um certo amigo nosso que costuma tocar teclado de vez em quando aqui, um dia estava numa dessas conferências e de repente eles começaram a cantar Deus, seu melhor para Deus. Ele foi igual um zumbizinho. Quando ele voltou, cadê meu dinheiro? Bem que eu vou embora, vou embora a pé para casa. Vou falar quem que é não, viu, Flávio? Mas fura o buraco, é uma beleza. Irmãos, cuidado. A natureza caída do ser humano, ele gosta e gosta muito de ilusão e de mentiras. A natureza, a nossa caída, é apaixonada com a mentira. É apaixonada com a ilusão, com status. Muito cuidado. Muito cuidado. O que mais, pastor? Eles vão receber a pena que lhe é devida. Judas, ele usa uma citação do livro de Enoque, né, que é um livro apócrifo. Nós temos alguns livros, irmãos, livros apócrifos, que não entraram no canon bíblico. Quando você olha, está no livro apócrifo de Enoque. É porque Enoque escreveu um livro mesmo, mas não foi reconhecido como fonte de autoridade apostólica para entrar no canon bíblico, e nem profético. Tá?
Mas a parte que Deus quis que se tornasse Escritura, está aqui nas Escrituras. Tá? E Judas falou assim, olha, assim como Enoque já havia predito lá no começo do mundo, a condenação deles é certa. Não fica achando, porque sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente já está demorando demais, né? Como é que Deus permite um trem desse? Que absurdo! Se eu fosse Deus, eu tinha matado todo mundo há muito tempo. É ou não é, irmãos? É. Se eu fosse Deus, se eu fosse Deus. Se você fosse, matava até você mesmo, tão pecador que você é. Mas presta atenção, você não é Deus. Mas dá uma certa irritação na gente. Dá uma irritação, Godinho. Como que esse povo prospera tanto? Como que esse povo consegue enriquecer tanto? Como que esse povo consegue abrir tanta igreja e tanta gente segue eles? Como? Porque o ser humano gosta disso. Tem muita oferta, porque tem muita procura. Porque se ninguém entrasse lá, eles iam fazer o que lá sozinho? Tem esse monte aí, irmãos, porque o povo gosta. Deus falou assim, olha, eu vou enviar, vou permitir a operação do erro, para que aqueles que não quiserem crer na verdade, creiam na mentira, então. Não quer se santificar, não? Não quer andar no caminho da verdade, não? Quer não? Não quer se submeter à autoridade de Deus, da sua palavra, não? Quer não? Vai dar dinheiro para falso profeta. Vai financiar o reino das trevas. O castigo de Deus para você vai ser esse. Você vai financiar esses falsos profetas. É por isso que a igreja deles estão cheias. Cheias. Pastor, tem alguém lá que vai ser salvo? Tem. Claro que tem. Toda a igreja tem os bodes e as ovelhas. Uns em proporções maiores, outros menores, mas tem. Cuidado. A condenação dele já está escrita. Já está assinada por Deus. O que mais, pastor? Enoque, nessa citação que ele fala aí, podia estar falando de várias coisas, falando da punição diluviana, e podia estar falando do julgamento final também. Mas isso prova, essa citação de Enoque, prova como que Deus tem sido paciente, para que talvez eles se arrependam, né? O que Enoque profetizou, irmão, é que o próprio Deus, ele há de julgar essas pessoas. Deus não vai mandar anjo, Deus não vai mandar um castigo, uma peste, fome, uma doença, não. O próprio Deus vai julgar essas pessoas. Como, pastor? Naquele dia chegarão e vão dizer, Senhor, Senhor, mas em seu nome, Senhor. Em seu nome nós profetizamos. Em seu nome nós curamos, Senhor. Senhor, em seu nome nós fizemos isso. E Deus vai dizer, realmente, primeiro que eu sou Senhor mesmo. Eu sou todo poderoso. Segundo, o meu nome faz muito mais do que vocês fizeram lá. Mas vocês, quem são? Eu não conheço vocês. Eu não tenho relacionamento, com intimidade com vocês. Apartai-vos de mim, malditos. São malditos. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos desde a fundação do mundo. A condenação deles é certa. Fica tranquilo, irmão. Fica desesperado, não. O juiz está às portas. Tiago 5:9. Porém, nós devemos lembrar que isso já estava predito por Cristo e pelos apóstolos. Versículo 17 ao 19 agora. Por isso, a necessidade, irmão, de estarmos firmes onde? Na palavra de Deus. Estudando e meditando de dia e de noite. Sempre que alguém trouxer, presta atenção nisso aqui, olha. Presta atenção. Sempre que alguém trouxer uma nova revelação, ela tem que passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. Agora, o movimento agora é o movimento celular. É o G12. Passa na Bíblia? Não, rejeita. O movimento agora é encontro. Passa na Bíblia? Não, rejeita. Sem problema nenhum. O momento agora é o cai. Pôs a mão, cai. Está na Bíblia? Não, rejeita. Simples assim. Está na Bíblia, nós aceitamos. Não está na Bíblia, nós não aceitamos. Amém, queridos? Lembre-se de quem foi que nos deu a palavra. Quem foi que deu a palavra, irmãos? O próprio Deus, é a palavra de Deus. Lembre-se do que Deus disse na sua palavra. O que Deus diz?
que iria surgir os falsos profetas. Então, ó, vivão, olho de águia, ó, sentinela, apóstolos, cochila não, porque eles estão aí. Lembre-se, por que disseram tais coisas? Atos capítulo 20, versículo 30. Por que eles disseram essas coisas? Atos capítulo 20, versículo 30. Vamos ao 29 aí, ó. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Foi isso que eles disseram. Cuidado, até no meio de nós, não tomar cuidado, vai surgir no nosso meio. Vai brotar aí. É igual uma erva daninha. Pastor, o que nós temos que fazer então? Versículo 20 e 21. Edifiquem a vida cristã de vocês. Como? Não podemos parar e estagnar a nossa vida. Devemos crescer na graça e no conhecimento. Devemos edificar a nossa fé todos os dias em Cristo Jesus, na sua palavra, na santíssima fé, orando todo o tempo no Espírito Santo e nos mantendo firmes no amor de Deus, até que Ele nos busque para a vida eterna. Pastor, e aquelas pessoas que não têm um discernimento espiritual? Aquelas pessoas que são fracas, que de vez em quando vêm perguntar para a gente se está errado. Temos que ter paciência com essas pessoas que são novas na fé. Né? Por quê? Versículo 22 e 23. O crente maduro deve ter a atitude firme em relação àqueles que estão sob influência dos falsos mestres. Irmãos, chegou alguém perto de você, ele está influenciado pelos falsos profetas, não baixe a guarda. Mostra a verdade para ele com amor, com carinho, né? Mas mostra a verdade para ele. Versículo 22, muitos estão na dúvida. Tem muito crente convertido que ainda está na dúvida. Não sei se está falando, não sei não, será que é verdade que você está falando? Né? Tá tão iludido, dilubriado pelo falso profeta, que ele está na dúvida. Mas não estão firmados ainda completamente na fé. Devemos dar atenção e amor a esses novos convertidos, pois são presas fáceis para os falsos profetas. O que mais? E aqueles que estão no fogo, versículo 23, parte A. O que é aqueles que estão no fogo, pastor? São cristãos instáveis, que acabam dando ouvidos, né, para esse tipo de falsos mestres, e eles precisam ser resgatados, igual a Ló e a sua família. Lembra? Ló, vai embora, meu filho, vou destruir tudo aqui. Tá, pega uma coisa. Ló, vai embora. Vai cair fogo do céu aqui. Os anjos falam com Ló. Ló, dá a mão. Os próprios arrastam eles para o lado de... Tem pessoas que nós temos que fazer assim com ela, ir lá, mas em nome de Jesus, sai desse caminho de morte. Muito cuidado quando você for, presta atenção na coisa aqui, muito cuidado quando você for estender a mão para alguém que está no abismo. Por quê? Porque ele pode te puxar lá para dentro. Se você não tem base bíblica, não tem firmeza na fé, não ora, não jejua, não estuda a palavra de Deus, não vai. Não vai. Você pode cair no mesmo erro deles. Não vai. Esses são os perigosos, né? Cuidado. Cuidado. O que mais, pastor? O que eu devo fazer então? Versículo 24 e 25. Entregue-se a Jesus Cristo. Esse entregar a Jesus Cristo, irmãos, é o fato de que Deus é poderoso para nos guardar de cair nessas armadilhas. Não acha que você está de pé porque você é fortão, crentão, bonzão, não. Viu? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. É Deus quem nos mantém de pé em Cristo Jesus. Ele nos ungiu, nos selou e colocou o Espírito Santo dentro de nós como garantia daquilo que está por vir. Amém? Então se entregue a Jesus Cristo todos os dias. Não aos falsos mestres, não aos falsos profetas. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Se santifique. Né? Devemos ter toda a confiança em Deus. Devemos transmitir todo louvor a Deus, toda a honra, toda a glória, pelo fato de estarmos na verdade. Como assim, pastor? Eu faço parte da igreja do Tirol. Nós somos bons. Faz isso não. Faz isso não. Pela misericórdia de Deus, pela graça infinita de Deus, nós estamos lá na igreja do Tirol. E Deus tem nos firmado e nos fortificado pela palavra.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, queridos? Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que tanto nos orienta. Obrigado pela tua palavra que nos exorta. Obrigado pela tua palavra, Pai, que é Deus, a nossa base da fé cristã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor, Pai querido, guarde esse rebanho, Pai, com a tua mão forte e poderosa. Pai, eu oro, Pai querido, para que essas ovelhas do Senhor que estão aqui, Senhor, que elas sejam guardadas pelo sumo pastor Jesus Cristo, Deus. E que elas não caiam em armadilhas, que elas não caiam, Pai querido, no conto do vigário, Senhor. Não deixa não, Deus. Pai, não deixe, Pai querido, que lobos devoradores venham penetrar, venham se infiltrar, Pai querido, em nosso meio, querendo corromper o rebanho, Senhor. Deus, abre os olhos espirituais da tua igreja, traga luz para os olhos do nosso entendimento, traga sabedoria para o nosso coração, Senhor, traga luz da palavra para nossas vidas, Senhor, e que possamos todos os dias, Senhor Deus, fugir, Senhor Deus, de todo mal, Senhor.